uma viagem no tempo, hein? É isso que a gente vai fazer hoje, mergulhar na literatura do Antigo Egito. A gente vai ter inscrições, papiros, hinos, histórias, até textos científicos para desvendar. É incrível mesmo, né? Como eles conseguiram registrar tudo, pensamentos, crenças, tudo. Através da escrita, eles deixaram um legado enorme pra gente. É como se a gente pudesse, sei lá, olhar através de uma janela e ver a cultura deles de pertinho. É tipo um portal para o passado. E para a gente não se perder nessa viagem, vamos fazer uma expedição literária. Começando lá no comecinho, pelo Império Antigo. O que mais te fascina nesse período? No Império Antigo, o que me chama a atenção são as inscrições funerárias. Elas revelam tanta coisa sobre a crença na vida após a morte, era o centro de tudo para eles. Sim, lembro de ter lido sobre os textos das pirâmides, aqueles cheios de hinos aos deuses, sabe? E rituais para garantir a imortalidade. Era uma obsessão para eles. Exatamente. E tem as autobiografias nas tumbas também. Imagina só, você entra na tumba de um nobre egípcio e tem inscrições contando a história da vida dele, tudo que ele fez, o que ele queria. É como ler um diário, só que de alguém que viveu há milhares de anos. Nossa, que incrível! É como se a gente pudesse ver como era a vida deles, né? Os costumes, os medos, as alegrias. Mas me fala, além desses textos funerários, que outros tipos de literatura surgiram no Império Antigo. Olha, a literatura do Império Antigo era bem focada na religião e na vida após a morte. Mas a gente também encontra hinos dedicados aos deuses, sabe? Eles nos mostram como o panteão egípcio era complexo e a relação que eles tinham com as divindades. Ou seja, a gente pode dizer que a literatura desse período era uma forma de lidar com a ideia da morte e a busca pela imortalidade. Com certeza. A crença na vida após a morte estava em tudo na cultura deles, e a literatura era um reflexo disso. Mas, como em toda civilização, as coisas mudam, né? E a literatura também. É verdade. E para falar mudança, a próxima parada da nossa expedição é o primeiro período intermediário, uma época de, digamos, instabilidade política, né? Que impacto isso teve na literatura? Nossa, o primeiro período intermediário foi um marco. A instabilidade política e social, tudo isso gerou um clima de incerteza, de angústia. E, claro, isso se refletiu na literatura. As lamentações, por exemplo, que são textos que expressam sofrimento e desilusão, ficaram bem comuns nesse período. Interessante. Essa mudança de tom me faz pensar. Será que eles começaram a questionar suas crenças? Sabe, em tempos de crise, a gente sempre se pergunta, e agora? É uma boa pergunta. E tem um texto, O Diálogo de um Homem com Sua Bar, que aborda justamente isso, a questão do suicídio. É um tema que quase não se via na literatura egípcia antes. Mostra uma mudança e tanto na forma de encarar a vida e a morte. Oh, uau, que pesado. Me conta mais sobre esse texto, como ele fala sobre suicídio. O texto mostra um homem sofrendo muito. Ele questiona o sentido da vida, sabe? E pensa no suicídio como uma fuga da dor. É um diálogo interno dele com Abba, que seria a alma, a força vital. A obra não dá respostas fáceis, mas nos faz pensar nas angústias, nos dilemas humanos. E esses temas se tornam bem fortes no primeiro período intermediário. Entendi. Essa busca por respostas, a reflexão sobre a vida, tudo isso continua influenciando a literatura nos períodos seguintes. Sem dúvida. Essa fase de instabilidade abriu caminho para novas formas de pensar, de questionar o mundo. Isso teve um impacto enorme na literatura egípcia. Legal. Agora estou ainda mais curioso para saber o que vem por aí. Mas antes de a gente partir para o Império Médio, você falou de outro texto do primeiro período intermediário, A Canção dos Arpistas. Conta mais sobre ela. A Canção dos Arpistas era recitada durante banquetes funerários, sabe? E ela traz um contraste interessante com a angústia que a gente vê em outros textos da época. A frase mais famosa da canção é: coma, beba e seja feliz, antes que seja tarde. Caramba, que mudança, hein? É como se eles estivessem dizendo, a vida é curta, vamos aproveitar. Uma resposta bem humana à instabilidade da época. É isso aí. Diante da incerteza, a busca pelo prazer, pela celebração da vida, tudo isso se torna mais importante. Fascinante como a literatura egípcia mostra as complexidades da experiência humana, né? Total. Através da escrita, eles deixaram um legado enorme pra gente. E isso nos permite não só entender a história deles, mas também as emoções, as perguntas, a busca por sentido no mundo em constante transformação. Verdade. E essa busca por sentido nos leva ao Império Médio, certo? Um período de ouro para a literatura egípcia. Mas para desvendar os mistérios dessa era, vamos ter que esperar o próximo episódio. Até lá. De volta à nossa expedição literária, hein? No último episódio, a gente explorou a escrita no Império Antigo e no primeiro período intermediário, lembra? Aqueles diferentes jeitos de encarar a vida, a morte, a instabilidade. Sim, lembro bem. E agora chegamos ao Império Médio, um período de, pelo que me lembro, mais estabilidade política e, claro, um florescimento cultural enorme. O que a literatura dessa época nos reserva? O Império Médio é fascinante. É como um renascimento da arte, da literatura. Uma variedade incrível de temas, estilos. E é nesse período que surge um dos textos mais famosos da literatura egípcia, a História de Sinuhe. Assim, a história de Sinuhe. Me lembro vagamente de ter lido sobre ela, um exilado egípcio. Mas confesso que não lembro dos detalhes da história. Você poderia me guiar por ela? Claro.
A história de Sinui conta as aventuras de um cortesão egípcio que, depois de um evento traumático, precisa fugir para o exílio. Ele passa anos vagando por terras estrangeiras, enfrentando perigos, desafios, até que finalmente consegue voltar para o Egito. Nossa, que interessante. Me lembra um pouco a história de Odisseu, da mitologia grega. Sabe? Aquela jornada de exílio e retorno. Será que existe alguma relação entre essas narrativas? É uma ótima observação. É bem possível traçar paralelos entre a jornada de Sinui e a de outros heróis mitológicos. A busca pela identidade, a superação de obstáculos, o desejo de voltar para casa, são temas universais que aparecem em diversas culturas, né? Sim, verdade. E o que torna a história de Sinui tão especial dentro da literatura egípcia? A história de Sinui vai além da aventura, sabe? Ela é rica em detalhes sobre a vida no Egito, em terras estrangeiras, os costumes, a política, as relações da época. É como se a gente pudesse ver o mundo antigo pelos olhos dele, né? Exatamente. E a história também explora temas como lealdade, traição, redenção, a busca por um lugar no mundo. Temas que continuam relevantes pra gente até hoje. É incrível como a literatura egípcia, mesmo sendo tão antiga, consegue falar de coisas tão universais e atemporais, né? Mas, além de a história de Sinui, que outros tesouros literários a gente encontra no Império Médio? O Império Médio é cheio de obras-primas. Tem o Conto do Camponês Eloquente, uma história que fala sobre justiça social, a luta contra a corrupção. Nossa, que interessante. Parece uma leitura bem atual, né? Super. E para quem gosta de mistério, tem a história do Rei Khufu e os Magos. Uma história cheia de enigmas e eventos sobrenaturais. Adoro uma boa história de mistério. Mas me fala, essa história se passa durante o reinado de Khufu, o faraó que construiu a Grande Pirâmide. Isso mesmo. A história nos leva para a corte de Khufu, onde ele encontra magos poderosos, capazes de realizar coisas extraordinárias. Que fascinante. Então, a literatura do Império Médio nos transporta para diferentes cenários, né? Desde aventuras em terras estrangeiras até mistérios na corte do faraó. Sem dúvida. E não podemos esquecer da poesia que floresceu nesse período. Temos hinos lindos dedicados aos deuses, como o famoso hino ao Nilo. O Nilo. A força vital do Egito. Imagino que esse hino seja uma homenagem à importância do rio para a civilização egípcia, né? Com certeza. O hino ao Nilo é um exemplo da profunda conexão entre a natureza e a religião no Antigo Egito. O rio era venerado como um deus, responsável pela fertilidade da terra, pela prosperidade do povo. Entendo. E, falando em religiosidade, me lembro de ter lido sobre um texto satírico do Império Médio chamado A Sátira dos Ofícios. O que você pode nos contar sobre ele? A Sátira dos Ofícios é uma obra bem peculiar, sabe? Com humor e ironia, o texto critica as diferentes profissões da época, mostrando as dificuldades e desafios de cada ofício. Interessante. E qual mensagem por trás dessa sátira? Seria uma crítica ao sistema social da época? É possível interpretar a sátira como uma crítica ao trabalho duro, às vezes ingrato, enquanto enaltece a figura do escriba, aquele que domina a escrita, sabe? Entendi. Então, ao mesmo tempo que critica as profissões, a sátira acaba reforçando a importância do escriba na sociedade egípcia. Exatamente. A escrita era vista como um dom, que dava poder e status ao escriba. Que curioso. E falando em poder e status, o próximo destino da nossa expedição literária é o Império Novo, a Era de Ouro dos Faraós. Mas para desvendar os mistérios da literatura dessa época, vamos ter que esperar o próximo episódio. Até lá. E cá estamos nós de volta, prontos para finalizar nossa imersão na literatura do Antigo Egito. Já passamos pelas pirâmides do Império Antigo, as crises do primeiro período intermediário e a Era de Ouro do Império Médio. E agora chegamos ao auge do poder dos faraós, o Império Novo. Prepare-se para muita criatividade literária, com narrativas épicas, hinos grandiosos e, acredite, até poemas de amor. Uau, quanta coisa! Mas antes de a gente se aprofundar nos textos, me fala um pouco sobre o contexto histórico do Império Novo. Como essa expansão de poder influenciou a literatura? Olha, o Império Novo marcado por conquistas militares, muita riqueza e uma religiosidade muito forte. A figura do faraó se torna ainda mais divinizada e isso se reflete na literatura. Tem muitos hinos e textos glorificando o poder real. Entendi. Então a gente pode esperar textos mais, digamos, imponentes, né? Exatamente. Um bom exemplo disso é o famoso Livro dos Mortos, uma coletânea de feitiços e encantamentos que tinha o objetivo de guiar o falecido na jornada para o além. O Livro dos Mortos. Já vi algumas ilustrações incríveis em museus, com deuses, monstros, julgamentos. Parece um mapa para o submundo. É isso mesmo. O Livro dos Mortos nos mostra a complexidade da crença egípcia na vida após a morte, com todos os rituais, desafios e a busca pela imortalidade. E as histórias mitológicas do Império Novo? Que tipo de deuses e heróis a gente encontra? Prepare-se para um panteão cheio de drama e reviravoltas. Tem a história da disputa entre Horus e Seth pelo trono do Egito, uma batalha épica entre o bem e o mal. Nossa, parece Game of Thrones em versão egípcia. É. Que demais. E que outras narrativas mitológicas você destaca nesse período?
Tem o mito da destruição da humanidade, uma história que fala sobre a ira dos deuses e a fragilidade humana. É fascinante como os egípcios usavam a mitologia para explicar a origem do mundo, os desastres naturais, os dilemas morais. É verdade. E por falar em dilemas morais, lembro de ter lido sobre textos com conselhos para uma vida virtuosa. Eles também aparecem no Império Novo. Sim. Um exemplo é os ensinamentos de Amenhotep, que reúne preceitos e máximas para uma vida ética e justa. Esses textos mostram como os egípcios valorizavam a sabedoria, a honestidade e o respeito ao próximo. Que legal! É inspirador ver que esses valores eram tão importantes para eles há tanto tempo. Mas, com tanta ênfase no faraó e nas narrativas épicas, será que havia espaço para temas mais, digamos, pé no chão, tipo o amor? Claro! No Império Novo surge um novo gênero literário. Os poemas de amor. São textos que falam de paixão, desejo, ciúme. E a beleza do relacionamento entre um homem e uma mulher. Sério? Poemas de amor no Antigo Egito. Me surpreendeu. É legal ver esse lado mais humano, mais sensível da cultura deles. É, né? E esses poemas são muito bonitos, muito delicados, mostrando que o amor é um tema universal que atravessa o tempo e o espaço. É mesmo. Essa descoberta dos poemas de amor me deixou ainda mais fascinado pela literatura egípcia, mas infelizmente nossa expedição está chegando ao fim. O que a gente pode levar dessa jornada? A gente aprendeu que a literatura egípcia é muito mais rica e diversificada do que a gente imaginava. Vimos textos religiosos, épicos, sapienciais, poéticos e até eróticos. Um reflexo da complexidade da cultura egípcia e dos dilemas humanos que continuam presentes até hoje. Verdade. Foi incrível explorar essa variedade de textos, descobrir como eles usavam a escrita para registrar suas crenças, seus medos, seus sonhos, suas emoções. Essa jornada mostra que, apesar de toda a distância temporal e cultural, os egípcios compartilhavam com a gente muitos dos anseios, dúvidas e alegrias que nos movem até hoje. Sem dúvida. E a literatura é um portal mágico que nos conecta com outras culturas e expande nossos horizontes. Espero que você, nosso ouvinte, tenha se sentido tão inspirado quanto a gente por essa viagem ao mundo da escrita egípcia. E que essa jornada desperte a vontade de continuar explorando a riqueza da história e da literatura, descobrindo novos mundos e se conectando com a humanidade em todas as suas formas. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho na literatura do Antigo Egito. Até a próxima aventura.